desenvolvimento do bebê é muito interessante nesses 3 primeiros meses. Então, o bebezinho recém-nascido, ele vai dormir muito mais, né, do que o habitual aí de uma criança, de um bebê de mais idade. Por exemplo, 80% do tempo o bebê vai estar dormindo. Não que ele vai dormir 80% e vai ficar acordado 20% assim, nessa lógica. Ele vai dormir, acordar, dormir, acordar. Mas 80% do tempo, ele estará dormindo. Ele vai apresentar reflexos de sobrevivência. Então, reflexo de sucção e de deglutição, porque ninguém ensina para ele como mamar. Ninguém ensina isso para ele como mamar. Então, ele tem que nascer com esse reflexo. A mesma coisa se a gente pegar um objeto e colocar na mãozinha do bebê, ele vai agir com reflexo de preensão palmar. Ele vai fechar sem ninguém ensinar para ele. Então, o que vai acontecer com esses reflexos que vão sumir? Alguns reflexos somem em poucas horas após o nascimento, como, por exemplo, de marcha e de crown, que é o engatinhar. Alguns reflexos vão sumir nas primeiras 4 semanas, né? Quando ele sai de neonato e passa a ser um bebê. Neonato, para quem não sabe, são os 30 primeiros dias de vida da criança, fora do útero. E alguns reflexos vão sumir nos primeiros meses, 4 primeiros meses, e outros vão acompanhar a gente pelo resto de nossas vidas. Por exemplo, a gente tem o reflexo, né, da pupila, que dilata e contrai de acordo com a luz. A gente tem aquele reflexo do joelho, que se pegar no ponto certo, né, a gente levanta o pé e tudo mais, que são reflexos que continuam. Se a gente rela em alguma coisa quente, imediatamente a gente tira a mão, né, reflexo de sobrevivência e tudo mais. Então, assim, esse bebezinho, ele vai nascer com alguns reflexos nesse período de esterogestação, nesses 3 primeiros meses, que vão dando lugar de movimentos involuntários. O que são movimentos involuntários? O bebê, ele faz involuntariamente, não é de propósito, ele não sabe. É apenas o reflexo. Por exemplo, se eu coloco o seio ou o dedo, qualquer coisa na boca do bebê, de forma reflexa, ele vai sugar, com fome ou sem fome. Com fome ou sem fome, é reflexo. É involuntário, ele não consegue controlar. Para que ele possa sobreviver, ele vai precisar mamar. A natureza já dá para ele esse reflexo. Mas esse reflexo, ele vai dando lugar à aprendizagem. Um bebezinho, nesses seus primeiros 30 dias, nesse período de esterogestação, ele vai se adaptando ao mundo aqui fora, que antes ele exercia movimentos reflexos e agora são movimentos mais voluntários, ou seja, a criança só vai sugar se ela tiver com fome, porque ela aprendeu com aquele movimento que antes era reflexo, que aquilo traz para ela alimento, e ela pode controlar se ela quer ou não. E é por isso que as crianças, após os 3 meses de idade, né, após esse período de adaptação, de esterogestação, ela começa a decidir mais, virar o rosto, porque agora ela aprende, porque ela tem movimentos totalmente não coordenados. Se você rela, ela não sabe, ela vai mexer o corpo inteiro, ela não vai mexer só o bracinho, ela vai mexer o corpo inteiro, porque ela não sabe ainda, ela está aprendendo, né, sobre o seu corpo. Então, esses movimentos reflexos vão se transformando em movimentos aprendidos e voluntários. Então, ela vai melhorando a sua mamada, a sua deglutição, ela vai aprendendo a como aperfeiçoar e para de ser reflexo. Tem hora que ela vai sugar e tem hora que ela não vai sugar após essa adaptação. A mesma coisa, por exemplo, do reflexo que eu falei para vocês de preensão palmar. Coloca o dedinho na palma da mão da criança, ela fecha imediatamente, porque é um reflexo. Mas desse reflexo vai se transformando de involuntário para voluntário nesse período de esterogestação. A criança, ela vai aprendendo que ela pode pegar coisas quando ela quiser voluntariamente, percebe? E aí ela vai tendo seus saltos cognitivos de desenvolvimento de inteligência e tudo mais.